Vamos lá. Primeira coisa, prazer estar aqui falando para vocês. Muito bom, né? O desafio estar falando aqui para vocês. Me apresentar um pouquinho, Luiz Ligori. Eu estou como responsável pelo time de tecnologia na Amazon Web Services. Todo o time de tecnologia Brasil, então eu suporto o Brasil inteiro. Tenho uns 6 anos de Amazon Web Services. Para quem não conhece, a Amazon Web Services é o braço de cloud, de fornecer soluções de cloud para o mercado. É do grupo Amazon. Né? Eu não sou Amazon.com, gente, não adianta me perguntar onde está o pacote, que eu não sei. Tá bom? Eles usam tecnologia nossa. Tá bom? Na verdade, a Amazon Web Services surgiu da Amazon e hoje eles são um cliente nosso. Né? O varejo é um cliente nosso, um cliente bem exigente, que faz a gente evoluir constantemente. Pessoal, vou falar de um tema que acho que todo mundo está falando, que é IA generativa. Acho que a gente já está falando dessa buzzword faz um bom tempo. E aí deixa eu contar um pouquinho de histórico. Eu tenho falado bastante desse tema em vários ambientes, com vários níveis de pessoas. Tenho falado com o time técnico, com o time executivo, com o time de conselho. Primeira coisa, todo mundo está falando disso. Então, para a gente de tecnologia, a gente tem que ficar feliz, porque é um tema de tecnologia que toda empresa está falando. Como eu nunca vi, todo mundo está conversando desse tema. Segundo ponto, hoje todo mundo está perguntando o que eu vou fazer de AI generativa. Então, o presidente do conselho está vindo para o CEO da empresa falando, e aí, o que você vai fazer? Aí o CEO olha para os VPs e fala, e aí, o que vocês vão fazer? E os VPs olham para o CIO, para o CTO e perguntam o que eles vão fazer. Né? Na verdade, todo mundo tem que estar alinhado com isso, gente. Acho que todo mundo tem que estar conhecendo isso, sabendo o que a gente vai fazer. E o que eu notei nessas andanças aí com um monte de cliente? Que o pessoal começa, a primeira pergunta que eles me fazem é, qual é o caso de uso? Né? Eu vou contar um caso real, que tem um cliente que falou, bem, eu tenho 233 casos de uso, todo feliz. Eu falei, você tem um problema. Né? 233 tem um problema. Né? E o que o pessoal pergunta, o que estão fazendo? Né? Primeira coisa, o melhor caso de uso é o seu caso de uso. Acho que é legal ouvir o que está acontecendo. Eu vou trazer alguns casos de uso aqui para dar ideias para vocês. Mas uma coisa que eu notei é que o pessoal começa a perguntar do caso de uso, mas ainda não está sedimentado bem o conceito de IA generativa. Então eu comecei a notar que era mais fácil voltar um passo, porque se as pessoas não entenderem como funciona isso, ou as limitações, ou as preocupações que tem, a gente não consegue escolher o melhor caso de uso. E aí então vou ter uma liberdade, pessoal, então me desculpa, eu sumarizei, eu vou começar meu bate-papo com vocês falando de alguns conceitos bem básicos, para alinhar todo mundo. E aí depois a gente pula para alguns casos de usos, mostrando alguma coisa na prática aqui para vocês, tá bom? Primeira pergunta que sempre vem para mim. Por que hoje? Por que isso está acontecendo nesse século, aqui, nessa década aqui? Por que não aconteceu 10 anos atrás? E aí minha resposta é muito simples. Primeira coisa, toda inovação disruptiva, teve algumas inovações que foram acontecendo disruptivas ou incrementais que trouxeram a gente até aqui. Então a primeira coisa é o volume de dados que a gente tem. Então teve uma proliferação massiva de dados. Isso vem lá de trás, internet, celular, tudo. Dado para tudo quanto é lado, todo mundo gerando dado. Né? Ótimo. Dado é a comida para a gente conseguir ganhar inteligência. Né? Só o dado sozinho não serve para nada. Segundo ponto, poder computacional, entre aspas, quase que ilimitado. Cloud. A AWS surgiu em 2006. Então, você vai clicando lá, vai aparecendo o servidor. E você consegue ter poder computacional para processar esses dados. E nesse momento, o pessoal de machine learning, de inteligência artificial, de dados, virou e falou, legal. A evolução de machine learning acelerou como nunca acelerou. Então a gente começou a desenvolver muito. Então por que hoje? Porque teve essas duas coisas importantes. Dados e poder computacional para processar esses dados. E aí teve uma evolução rápida em relação a modelos. Vamos explicar um pouquinho de machine learning. Primeiro ponto importante aqui. A gente fala de inteligência artificial, um grande guarda-chuva. Dentro de lá tem aprendizagem de máquina, machine learning. Quando a gente fala de inteligência artificial, tudo a gente está falando de um modelo, de um algoritmo. Para que serve um algoritmo? Para buscar padrões dentro dos dados. Tem um monte de dados, vou procurar padrões dentro deles. Como que eu gosto de definir machine learning, gente, para vocês? Isso. Tem um algoritmo, esse algoritmo ele vai ter uma entrada simples e uma saída simples. Exemplo, eu entro para comprar na Amazon.com, aí eu vou colocar o produto que eu comprei, um produto, ele vai olhar o que eu comprei e vai falar, peraí, baseado no que você comprou, o que as pessoas compram, geralmente?
e vai ter uma probabilidade que ele vai falar, probabilisticamente, eu vou oferecer esse produto para a pessoa. A entrada é o que eu comprei, a saída é uma oferta para mim. Simples, saída simples. Dentro de Machine Learning, tem o que a gente chama de Deep Learning, gente. Entrada complexa é uma imagem. A saída é, essa imagem é um cachorro. É complexo a entrada, né? É uma imagem, eu tenho que identificar aquilo. Identificar uma imagem médica, alguma coisa, né? Um exame, mesma coisa, é complexo. A saída vai ser um relatório. Né? E quando a gente fala dentro de Deep Learning, tem o quê? IA generativa. É uma entrada complexa, é um texto, é um áudio, é um vídeo, é uma imagem. E desse texto, a saída é complexa. É um outro texto, eu criei uma outra coisa. Todo mundo brinca de ChatGPT, né? Já brincou? Você pede um texto, ele te gera um outro texto. Você põe um texto, ele te gera uma imagem. Ele vai te gerar um vídeo, vai gerar um áudio. Então, isso que é Generative AI. Tá? Como que funciona por trás, gente? É muito importante isso. É bem básico, mas assim, eu vejo que às vezes é bom a gente voltar e recordar um pouco disso. Como que funciona? Como que foi treinado esse modelo para encontrar padrão? Com um volume absurdo de milhões, bilhões de documentos. E qual que é o padrão que ele buscou encontrar? Relação entre as palavras. Vamos falar de texto. Então ele pegou essa palavra, sempre aparece próximo dessa palavra. Pô, então ela tem alguma relação. Essa frase aparece próxima dessa palavra. Tem uma relação. Então como funciona? Ele foi treinado com um monte de texto. E ele ficou buscando um modelo em uma relação entre eles. Quem lembra ensino médio que aprendia vetores? Lembra? Não servia para nada. Serve sim, gente, vetores. Seno e cosseno, distância entre vetores. É isso aí que ele faz. Então ele pega uma palavra e ele começou a procurar a relação com uma outra palavra e ele põe numa posição vetorial. Aí ele pega uma palavra que é próxima, põe próxima. Uma palavra que não tem nada a ver, ele vai pôr distante. É assim que funciona. Na prática, como que é? É probabilidade. Então eu peguei uma frase, eu não traduzi a frase para não perder uma frase famosa. Qual que é a próxima palavra? Como funciona? Ele vai pegar essa frase aqui, as palavras, ele aprendeu um monte de coisa, vai gerar um vetor disso e falar, esse vetor está próximo de qual? Qual é a próxima palavra que eu devo colocar? Por probabilidade, ele vai colocar uma palavra aqui. Ah, é homem. Tem mais probabilidade, vou por homem. E assim por diante. E a gente acha que ele é inteligente, pessoal. Ele não sabe nada, é um gerador de lero-lero. Ele não sabe nada do que ele está falando. Então ele vai gerando as palavras e é assim que funciona. Né? Então, ele aprendeu tanto, coisa que ele consegue criar essas relações. Ponto importante. Por que a gente fala de alucinação? Né? Ele começa a criar coisa que não tem nada a ver. Por quê? Porque o mundo é determinístico em muita coisa. Quem descobriu o Brasil não muda, gente. Não é probabilidade. Uma data não muda. 2 mais 2 não muda. Ele não sabe fazer isso. Ele decorou. Se eu começar a dar documento para ele falando que quem descobriu o Brasil foi outra pessoa, ele vai começar a aprender que foi outra pessoa. Então, por isso que alucina. Tem como evitar isso? Tem. Tem como minimizar isso? Tem. Né? Mas isso é um ponto importante para vocês entenderem os conceitos. Quais são os componentes de uma solução, gente? Primeiro componente é o modelo, né, o algoritmo. Tem vários algoritmos hoje, tem vários modelos. A gente fala de OpenAI com ChatGPT, a gente fala de Anthropic com Claude, a gente fala da Meta, tem o Llama, tem Mistral, tem vários modelos sendo criados. Né? Mas tem um componente super importante, que é a nossa interação, é o prompt. Quem aqui já fez algum curso de engenharia de prompt? Levanta a mão, gente. Quem já fez? Ó, uma pessoa, gente. Ó, eu recomendo vocês fazerem. Sabe aquele amigo de vocês que ele me pediu um dia, você encontra com ele, e aí ele vai lá e fala, pô, me arruma um emprego. Aí o cara é super bacana, pro bar. Mas ele é prolixo, ele não é objetivo. Você fala, não vou pôr esse cara lá que vai ser problema para mim. Essas pessoas, esse modelo de não ser objetivo, não ser direto, não ser conciso, ser prolixo, não vai funcionar. O prompt tem que ser direto. Se você pedir errado, resposta errada. Então, eu recomendo todo mundo fazer. Se vocês não quiserem fazer, ensina para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Eu acho que tem que fazer isso. Aí tem que aprender a ser conciso. Como que você fala com a máquina, tá bom? Deixa eu colocar um exemplo, é mais fácil de explicar os componentes. Então, prompt é importante. Vamos por um exemplo aqui. O exemplo é o seguinte. Tem um atendente de call center. Esse atendente está falando com o cliente. Aí o cliente chegou e ele notou que o cliente está pedindo para sair. Está querendo deixar de ser cliente. Aí ele tem um assistente dele, o bot dele lá. Aí o atendente vira no bot e fala, ó, este cliente, presta atenção na palavra, este cliente, está pensando em fechar a conta. Quais medidas a gente pode tomar para retê-lo? Ele pediu uma ajuda para o bot dele. Né? E ele está falando com a pessoa. Pergunta para você, o modelo conhece
esse cliente, gente? Quem é esse cliente? O modelo não conhece. O modelo é uma criança com alta capacidade de aprendizado que sabe falar português, inglês, um monte de coisa, né? Mas ela não conhece o seu cliente. Nessa hora, o que você tem que fazer na solução? Tem um outro componente que é o contexto. Então, eu tenho que mandar junto com o meu prompt o contexto, dados do cliente, histórico do cliente. Talvez eu nem queira reter esse cliente, né? Eu posso mandar um transcript das outras chamadas junto. Ele vai falar, pô, está acontecendo isso faz tempo já? Será? Como que é? E eu posso mandar para os clientes que deram certo, que eu retive, consegui reter o cliente, qual foi a estratégia que eu adotei? Então, para o cliente que falou isso, eu usei isso e ele quis ficar comigo. Então, eu posso mandar esse documento, toda essa documentação junto. Então, eu mando o prompt, a pergunta, e junto eu mando mais coisas, o contexto. Com isso, o modelo consegue responder o que ele quer. E ele vai trazer uma resposta para você. Reitera o valor, dá desconto, escala para um executivo, o que seja. Tá bom? Esses são os componentes básicos de qualquer solução. Por que eu mostrei isso? Gente, ó, tem um modelo aqui no meio. Eu pus Amazon Bedrock, é a solução da AWS, onde você pode escolher o modelo que você quiser. A gente preza que a liberdade é importante. Tem vários modelos, eu vou falar daqui a pouquinho um pouco disso. Você vai escolher o modelo que você quiser para colocar lá, conforme o momento. A gente não acredita que um modelo único vai dominar tudo. Então, você tem que ter a liberdade de escolher. Qual que é o ponto importante disso, pessoal? É que o modelo não conhece seus dados. O modelo ele sabe fazer um monte de coisa. O algoritmo sabe fazer um monte de coisa, mas ele não conhece seu cliente, não conhece seus funcionários, não conhece sua estratégia, não conhece nada. Então, não funciona. Então, como que eu trago esses dados para dentro do modelo agora? Né? Eu vou falar tem vários pilares importantes. Eu quero falar de 3 pilares para vocês. Que é importante quando vocês forem analisar, putz, estou pondo uma solução na minha empresa. Estou oferecendo para os meus clientes, para os meus funcionários. Primeiro, básico, segurança e privacidade. Tem 2 abordagens. Eu posso pegar os meus dados dentro de casa, protegidos, só são meus, dos meus clientes, jogar lá para um modelo que está na internet. Eu vou estar treinando esse modelo, o modelo vai estar aprendendo. Ou tem uma outra abordagem. Estou abrindo para todo mundo aí. Eu vou pegar os meus dados protegidos e eu vou trazer o modelo lá de fora, pôr a criança dentro de casa e falar, você sabe tudo isso, sabe falar, sabe... Agora você vai aprender os meus dados, mas você vai ficar aqui dentro de casa. Só eu consigo acessar isso. Essa é a abordagem correta. Traz o modelo para dentro do dado. Né? E o segundo ponto. A gente não sabe quem treinou o modelo, gente. O modelo pode ser treinado, né? A gente fala de... As empresas que treinam o modelo, qualquer uma delas, OpenAI, Anthropic, qualquer uma, elas treinam com o que eles chamam de Constitutional AI, Responsible AI, eu estou treinando com os direitos humanos, um monte de coisa, mas eu não sei. Eu não tenho controle. Então, eu tenho que, de repente, implementar na minha empresa a minha política de Responsible AI. Qual é a minha responsabilidade? Eu vou pegar a minha política. Por exemplo, eu criei um bot. Eu não quero que ele fale coisas ofensivas. Talvez na minha cultura é ofensiva. Na cultura de quem treinou em algum lugar do mundo, não é ofensivo. Então eu tenho que pôr uma camada de um guardrail, alguma coisa assim, que proteja. Né? Primeiro ponto. Eu tenho que ter a minha política implementar, porque aí eu vou encaixar qualquer modelo, minha política sobrepõe. Se alguém fizer uma pergunta e a resposta do modelo for ofensiva, aquele guardrail vai barrar e falar, não responde isso. Se o modelo estiver mandando um dado privado de um cliente, eu tenho que pôr no modelo e falar, se mandar o dado ou manda mascarado ou não manda. Tem como controlar tudo isso. Na minha política eu implemento. Por exemplo, se eu criei um bot para o mundo, aí alguém começa a perguntar do concorrente. Eu quero que ele fique falando do concorrente, gente? Não, né? Então eu posso barrar. Se falar de concorrente, eu ponho tópicos. Eu consigo criar essa política inteirinha numa camada. Então esse tema é super importante quando for escolher uma solução. Como que você implementa essa sua política de segurança. E aí tanto faz o modelo. Né? O modelo, você confia que ele foi bem treinado, mas eu não sei como ele foi feito. Segundo item, a simplicidade e flexibilidade, já falei um pouco. Não acredito que vai ter um único modelo. Eu fiz muitos projetos já de Generative AI com clientes. Eu já fiz vários testes. Eu peguei o mesmo projeto, os modelos a princípio eles deveriam fazer a mesma coisa, eles são propostos para fazer a mesma coisa. Quando eu ponho o modelo lá, cada um dá um resultado diferente, a curacidade diferente. Então, eu tenho que... Depende do modelo, assim, para mim vai ter vários modelos. Por exemplo, tem modelo que é mais barato e mais rápido. Por exemplo, a gente tem a Anthropic, que é uma empresa que tem um modelo chamado Claude. Eu tive a oportunidade de ir para São Francisco falar com a fundadora. E aí a gente fez uma pergunta para ela, e aí, você acha que vai ser um modelo só? Ela falou, não. Eu tenho 3. Eu tenho um mais barato, mais rápido, e ele é menos inteligente. Se é uma coisa muito simples, eu vou por um modelo mais caro, não preciso. Né? Eu tenho um modelo mais médio, rápido,
pouquinho mais caro, mais inteligente. Eu tenho um super inteligente, mas é mais lento e mais caro. Ela mesmo falou, eu tenho 3 aqui, mas fora do mercado. Né? E todo dia muda, vocês vão ver. Tem o 4O, amanhã tem o 5, tem o Anthropic 3, o Claude 3.5, Llama, e vai crescendo esses modelos. Então, meu ponto é, a sua arquitetura, a forma que você desenhou isso dentro de casa, tem que estar preparado para você ir trocando esse cérebro. Né? Tem um caso que eu vou contar aqui que a gente está trocando. Né? Tá bom? E o último item, custo. Né? Rodar um modelo é caro. Treinar um modelo é caro. Né? Treinamento é caro. Rodar, que é fazer a inferência do modelo, executar o modelo para tirar um insight dele, não é barato não. Como que a gente reduz? No caso da Amazon, o que a gente fez? A gente começou a criar chip. Hoje a gente vende processador, GPU. Tem GPU da NVIDIA que a gente vende e tem GPU nosso. Por que a gente fez isso? Porque a gente quis controlar o pace de inovação. Então a gente pegou do processador, tudo que não precisa tem um processador para treinar só que a gente criou. Tudo que não é para treinar, a gente tirou. Então é mais barato. E ele é mais seguro, porque tem um monte de coisa que a gente tirou, simplificou, complexidade. Mesma coisa, para rodar um modelo. Tudo que não é para rodar, a gente tirou. Né? A gente tem essa solução. Essa é uma forma de diminuir custo. Outra forma é você criar na sua arquitetura. Se você criou um bot, ou criou uma solução para responder sobre o meu negócio, e as pessoas entram lá e começam a perguntar das Olimpíadas. Cada vez que perguntar, você paga, gente. Então, põe uma camada lá, se perguntar coisa diferente, nem manda para o modelo. Já fala, não sei desse assunto. Né? Outra coisa, as pessoas estão perguntando a mesma coisa de forma diferente. Põe uma parte de avaliar a pergunta. Se a pergunta é igual, a gente consegue avaliar, já responde direto, nem manda para o modelo. Então, de várias formas de você fazer reduzir. Eu conheço vários clientes que começaram essa jornada logo no comecinho, super bacana. E eles estão na fase da desilusão agora. O custo alto. E eles vêm procurar a gente, e aí, como que a gente faz? Aí eu vou discutir arquitetura, vamos discutir como que a gente desenha essa solução. Beleza? Vamos lá, gente. Onde que eu vejo casos de uso agora? Eu falei um pouquinho de contexto para vocês. Né? Eu vou estar aqui no final, só não me pergunta onde estão os pacotes da Amazon.com, que eu não sei responder, o resto a gente conversa. Vamos falar um pouquinho de casos de uso. Eu vejo 4 grandes categorias. Experiência do cliente, produtividade dos funcionários, produção de conteúdo, criatividade. E o último item é eficiência operacional. Eu tenho casos de uso para todos, gente. Eu resolvi tomar a decisão de falar mais de produtividade e eficiência operacional hoje para vocês. Tá bom? A gente pode falar de outros casos também. Então, eu quero começar com um caso de um cliente, inclusive tem gente aqui, né? Do Ciro Libanês. Então, como que ele usou IA generativa para gerar relatório? Né? E aí a história do Ciro é a seguinte, ele começou a jornada de migração para a nuvem, acho que em 2018. Aí em 2020 ele ganhou toda a maturidade, começou a criar um centro de excelência em cloud. O que faz o centro de excelência? Governança, em todos os sentidos. Né? Desde a governança básica de observabilidade, de monitoração, até como que você vai fazer custo, FinOps. FinOps é uma disciplina de melhores práticas para você usar a nuvem. Né? Nuvem vem para o bem e vem para o mal. Gente, vai clicando, vai aparecendo coisa, se não controlar, o custo é alto. Eu não estou usando, desliga. A gente tem como fazer isso e reduzir conta. A gente na AWS tem uma disciplina, a gente monitora para ir proativamente no cliente e falar, senhor cliente, você está gastando X. Você tem um novo serviço ou está usando da maneira errada. Podia usar melhor. Então a gente baixa a sua conta proativo. Né? Porque hoje você na cloud você consegue. Então eles começaram a desenvolver isso. Né? E aí eles implementaram essa prática de FinOps e começaram a fazer relatórios, onde eles conseguiam extrair dados de relatórios detalhados de custo daquele sistema por paciente, por aplicativo, por várias dimensões. E aí eles criaram uma fundação muito robusta de dados. Primeira coisa, não adianta se não tiver dados com uma fundação robusta, não adianta pôr Generative AI. Se está desbagunçado, vai ser automatizar a bagunça. Não resolve nada. Então eles tinham uma fundação muito robusta de dados. Qual que era o desafio? Uma equipe enxuta, onde os analistas eram acessados para gerar custos. Quanto custa esse aplicativo? Quanto que é o custo para a minha área desse aplicativo? Levava em média 3 horas para fazer um trabalho desse. E eles resolveram fazer um produto digital para deixar o modelo mais self-service. Né? Eles criaram uma solução de um bot, conectaram com a base dele que era curada, era confiável, e as pessoas poderiam perguntar sobre o custo daqueles aplicativos. Gente, quanto que custa uma aplicação que eu estou rodando? Né? E o que ele usou? Primeira coisa, o projeto ele criou o Claudinho, que ele chama. O projeto durou 1 mês. Vou repetir, 1 mês para fazer, gente. Né? E usa a Amazon Bedrock a solução. Ele está usando que modelo? Anthropic Cloud 3.
Qual que foi o resultado desse projeto? 3 horas passou para 1 minuto e meio. Eles usaram a interface de mensageria que o pessoal já conhecia, então eu uso o Teams, então as pessoas vão usar por lá e vão fazer as perguntas. E aí, a partir do momento que você cria uma solução dessa, começa a vir mais perguntas. Então eles estão evoluindo isso para segurança, para observabilidade. O aplicativo está... Quantos usuários estão nesse aplicativo? O aplicativo está no ar, está com lentidão, né? Outras perguntas que podem ter. Aqui tem uma tela dele, e aí é uma interface normal. Ele vai falar, ó, qual é o custo do prontuário eletrônico? Sistema de prontuário eletrônico. De janeiro a fevereiro. Ele vai buscar essas informações na base de dados, vai trazer um gráfico daquilo e vai responder o custo. Isso aqui é lógico que esses dados não são reais, né? É um protótipo que a gente fez com eles, mas está rodando. Tá bom? Então é uma solução simples, onde a gente traz um grande valor, né? Acho que traz grande valor, com prazo curto, gente, de fazer. E aí meu ponto para vocês é a eficiência operacional, esse caso aqui. Vamos colocar um segundo caso. Eu queria falar de produtividade de funcionários agora. Vamos falar de IA generativa nos seus dados, gente. Como que a gente faz isso nos seus dados? Deixa eu falar um pouquinho de stacking. Eu não trouxe esse slide aí, eu não ia trazer, porque o meu objetivo aqui não é ficar fazendo propaganda de nada. Mas deixa eu falar um pouco de stacking. Quando a gente fala de Amazon Web Services, a gente tem no stacking, nós tem 3 camadas. A primeira camada é roots. O pessoal quer criar um modelo do dado, do zero. Tem uma solução chamada Amazon SageMaker, que você vai criar tudo. Do zero o modelo. Ah, não, eu quero algo, uma camada que eu quero criar para a minha empresa, mas muita coisa já vem pronto. Eu já posso, de lá, já escolher, já vem vários modelos, eu vou escolher, eu quero o modelo A, o B, o C, usar. Ele já vai, eu tenho a opção de configurar os guardrails, eu vou criar base de conhecimento, meus agentes, ele vem tudo customizado, onde você vai configurando com muito menos desenvolvimento. Amazon Bedrock. E tem uma camada superior que a gente está colocando Generative AI nos nossos produtos. E aí tem uma família que chama Amazon Q, Amazon Q. Então tem Amazon Q for Developer, é para o desenvolvedor gerar código. Eu estou desenvolvendo, me ajuda a criar esse código? Me ajuda a criar uma base, um dataset para teste para o desenvolvedor. Amazon Q for Business, para criar um assistente pessoal. Não, o ChatGPT está na nuvem. Eu estou querendo o seu assistente pessoal dentro de casa, com segurança e privacidade. Quero criar uma aplicação, eu vou mostrar aqui dentro. Amazon Q for Business. E a última é a Amazon Q para visualização de dados, que é essa solução aqui. QuickSight é a nossa solução de data vis, de visualização, criar dashboards. E aí eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, pessoal. Imagina esse dashboard aqui, super bonito. Eu criei o dashboard e eu falo, nossa, eu tenho a lista agora de vendas, todos os meus vendedores aqui. Eu tenho, acho que onde está vendendo mais em Nova York, parece, né? E o que as pessoas estão falando. Aí eu olho tudo isso, eu tenho certeza, vocês não precisam falar, eu já passei por isso, de olhar para os dados e falar, o que ele está me falando, gente? Qual é a conclusão que eu tive? E geralmente o que acontece? Eu falo, não, peraí, está faltando mais um dashboard. Aí você pede para fazer mais um dashboard, gente. E não é isso. Então, imagina se eu pudesse virar para os meus dashboards e falar, senhor dashboard, me fala o que você quer, qual o insight que você me conta o que você quer falar para mim? Me conta aí alguma coisa. Imagina que você pudesse fazer isso. Eu gosto de fazer ao vivo, pessoal, mas o pessoal vai me bater aqui se fizesse ao vivo. Eu gosto de correr o risco, né? Mas, então está gravado. Eu gravei um videozinho ao vivo aqui. Como que funciona? Imagina que eu pudesse criar uma história. Então vamos lá. Vou criar uma história. Aí eu vou lá e falo, eu quero uma apresentação ou quero um documento? Eu quero um documento. E aí eu venho no prompt, lembra o prompt que eu falei? Aqui, ó, me conte uma história, eu tenho os dashboards lá, né? Sobre a performance dos vendedores focando em receita. E aí ele vai me gerar um documento. Ele escreveu tudo, eu não escrevi nada, gente. A introdução, performance, desafios. Aí ele vai trazer os gráficos que ele achou interessante. Ele vai sumarizar o gráfico. 3 vendedores têm uma concentração, então tem um risco de concentração em 3 vendedores, por exemplo. Eu falo, não, esse texto está muito grande, o documento é vivo. Ó. Aí eu clico e falo, me põe em bullets. Não, eu não gostei disso aí, gente, agora. Eu quero pôr mais um gráfico que era super importante para o meu gestor. Aí eu ponho mais um gráfico, vou inserir todos os dashboards e pedir para ele analisar para mim. Me analisa esse dado. Pessoal, a gente está substituindo alguém aqui? Não, eu uso todos os dias. Eu estou ganhando produtividade. Depois desse documento, eu vou ler esse documento e eu vou revisar o documento. É lógico que no final é o ser humano que está fazendo. Mas é ganhar a produtividade do funcionário. Isso aqui é o Amazon Q for QuickSight, que é a nossa solução, tá bom? Isso está pronto, não precisa de desenvolvedor. Essa última camada que eu falei é pronta. Vamos lá. Vamos pegar agora e pular para um outro lado. Eficiência operacional, jurídico. Todo mundo tem problema jurídico.
né? A empresa parte jurídica. Esse caso é o seguinte, é um cliente que nos procurou, pedindo uma ajuda, time jurídico. É uma referência pública, mas ainda não está 100% publicada, então eu não posso falar qual é o cliente. Mas eu garanto que todos vocês usam quase que diariamente, eu só posso falar isso, tá bom? Vocês ficam pensando aí qual que vocês usam, tá bom? O que ele veio para a gente? O time jurídico virou para a gente e falou, olha, é o seguinte, eu tenho que fechar acordo com vários fornecedores, um monte de fornecedor. Toda semana eu tenho dezenas de fornecedores novos, e se eu ponho mais fornecedor para oferecer mais serviço, mais produto para o meu cliente final, é a melhor experiência do meu cliente final. Então ele falou, só que é o seguinte, cada fornecedor eu tenho que fechar um contrato. Eu mando um contrato, volto o contrato, mando um contrato, volto o contrato. A gente tem uma metodologia dentro de casa que chama Working Backwards, trabalhar de trás para frente. Quando a gente criou Alexa, quando a gente criou Kindle, a gente sempre faz isso. A gente começa pelo problema e depois de muito tempo que a gente vai desenvolver alguma coisa. Então a gente aplicou isso no cliente. Qual que foi a frase que saiu dessa conversa? Essa frase aqui, ó. Avaliar a conformidade dos contratos em relação ao padrão dessa empresa é tão trabalhoso que a gente não consegue crescer a nossa produtividade na medida que o negócio precisa. Sumarizando, jurídico está empatando o desenvolvimento do negócio. O negócio está levando mais tempo. E aí a gente foi falar, legal, qual que é o problema que a gente quer resolver pelo método? Quais os experimentos? Grava essa palavra experimentos que é super importante. Como a gente pode comparar contratos enviados com o padrão? E é possível classificar os contratos em relação ao nível de risco e não conformidade? Foram as duas perguntas que a gente tinha que responder, que a gente combinou com o cliente. A gente foi fazer um protótipo. E a gente, como todo problema complexo, você quebra em pedacinhos. Primeira fase, primeira complexidade foi, peraí, cada contrato que vem num formato. O que é comum em todos? O comum é, todo contrato tem cláusulas. Então a gente tem que conseguir identificar as cláusulas. Então a primeira tarefa nossa foi, cada contrato que vem, a gente quebra as cláusulas. Isso não é machine learning, isso é expressão regular, gente. Consegue fazer com expressão regular, extrair as cláusulas. Então a gente quebrava as cláusulas do contrato, eu não sei nem quem é a cláusula, ele só quebrava. Essa é cláusula 1, 2, 3, 4, legal. Segundo problema, essa cláusula é do quê? Vamos classificar? Ela é uma cláusula de inadimplência, de pagamento, de nível de serviço. Então para cada cláusula a gente tinha que definir, ou classificar. O que a gente fez? Usou Generative AI. Pegou as cláusulas desse cliente, o que ele tinha de cláusula no contrato oficial dele, e começava, quando vinha, quebrou as cláusulas do contrato do novo fornecedor. Chegava lá, a gente perguntava, ó, que tipo de cláusula é essa? É de inadimplência? E o Generative AI, né, o modelo, classificava para a gente, e a gente perguntava por quê. Ele falava, é porque ele está falando disso, disso, disso. Então o advogado conseguia ler o porquê e falar, peraí, o modelo alucinou. Ou não, tinha uma resposta, tinha uma racional. E ele dava um joinha ou não para falar que o modelo estava alucinando. Então, agora a gente já tem as cláusulas classificadas. Qual que era o terceiro item? Tem conformidade ou não com o padrão dessa empresa? E aí foi super bacana essa parte, porque a gente pegou e a gente resolveu avaliar a conformidade com cada cláusula. Então a gente pegou um dia para os advogados, e vou ser bem honesto, bem sincero para vocês, eu achei que não ia dar certo não, gente. O juridiquês, com todo respeito, estava complicado. Aí eles mandaram para a gente uma planilha com todas as cláusulas deles. Aí eu perguntei para eles, olha, quais são as perguntas que você faz para você, o seu modelo mental do advogado, me passa para mim. Que pergunta você faria para essa cláusula sua, por exemplo, de pagamento, para saber se ela tem conformidade? Eu falei, eu pago em 30 dias. Então, minha primeira pergunta é, o contrato que veio recebe em 30 dias? Né? Eu falei, tá bom, então me faça perguntas que a resposta tem que ser sim ou não. É isso que eu pedi para eles. Aí eles falaram, pô, vou dar uma baita trabalho. Eu falei, então peraí. A gente pegou o contrato dele, cada cláusula, a gente pegou o modelo e falava, modelo, me gere perguntas cuja resposta é sim ou não para validar a conformidade dessa cláusula. Ele gerou uma lista enorme. Quando eu entreguei para o advogado, ele ficou louco. Ele falou, nossa, eu não preciso fazer nada? Não, tá pronto. Né? Tá pronto. Aí ele olhou, revisou, é lógico, e trouxe para a gente todas as perguntas para avaliar a conformidade. Então, como funciona? Chegou o contrato, ele quebra em cláusula, classifica, cláusula de pagamento, chegou a cláusula de pagamento, a gente pega, joga a cláusula de pagamento, joga as perguntas, as respostas, o modelo responde sim ou não, se ele é conforme ou não, que está escrito lá, e aí a gente conta o sim ou não, e cria um risco. É isso que a gente faz. Cada cláusula, quantos não conformes, quantos conformes, e avalia o risco. E no final vem para um score para o cliente. O cliente, foram 6 semanas de trabalho, gente. Boa parte das 6 semanas foi discutindo com o advogado, não foi desenvolvendo. A gente já replicou isso para outros clientes, está trabalhando com outros clientes também.
E assim, é a facilidade de experimentar. Isso é eficiência operacional e também ganha produtividade para os funcionários. De repente tem esses dois lados que eles ganham. Tá bom? A gente usou da mesma forma o modelo e vamos mostrar aqui, ó, funcionando. Ó. A gente pegou um contrato aqui, vocês vão ver o contrato. Cada um vem de um formato, né? Então pegou um contrato fake aqui, ó. Ele tem que descobrir as cláusulas. A gente mandou analisar. Ele analisa o contrato. Ao final, ele vai falar para vocês de cada um das... Aí, ó, cada cláusula tem uma análise. Aí você pega na análise, ele vai falar do que é a cláusula e por quê. Ó. É não conforme, por que se enquadra nesse tipo e análise de conformidade. Sim ou não está claro. Em cada um dos itens, gente. Solução super simples, foram 6 semanas usando Generative AI, com risco baixo, porque é interno, e o cliente não acreditou a produtividade que ele ganhou. Está em produção isso aqui já hoje. Vai virar público, logo vocês vão saber o caso, vocês vão ver que vocês usam todos os dias quase, essa empresa. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, o último caso que eu quero trazer para vocês é muito mais um experimento que eu quero trazer. Ele tem um lado pessoal. Na verdade, isso aqui é uma aplicação minha. Daí eu vou contar um pouquinho de história minha. Eu tenho a Luísa e o Pedro, são meus filhos. E eu, há 3 anos atrás, tomei a decisão de ensinar meus filhos a investir. Eu nunca aprendi, fui aprender na marra. Não quer dizer que eu sei. Mas eu falei, vou ter que ensinar eles a investir. Né? E eu comecei a explicar para eles. Chamei os dois lá, vamos lá, vamos... Aí eu expliquei, primeira coisa que você mostra, juros compostos, a mágica dos juros compostos. Eles olharam e falaram, pai, né? Falei, então se vocês guardarem um pouquinho, daqui 25 anos, então, liberdade financeira. Legal. Aí eu virei e comecei a explicar para eles o que é renda variável, o que é renda fixa. Eles definiram um percentual, a Luísa fez um pouquinho mais conservador, o Pedro menos conservador, não quero tanto. Renda variável, o que é um fundo imobiliário, o que é uma ação. No fundo imobiliário, o que você tem que ver? Eu tenho que ver o dividendo, eu tenho que ter o preço sobre o valor patrimonial, é de tijolo, é de papel. Então eu peguei e criei para eles assim, uns 7, 8 indicadores para eles olharem. E eles foram junto comigo escolhendo a carteira deles. Todo mês eles recebem um dinheirinho, que é separado da mesada, eles são obrigados a investir, e o dividendo, que já está caindo agora, a Luísa me ligou ontem, pai, ganhou R$35. Começou com uns centavos, toda feliz, que está ganhando dividendo, eles têm que somar isso com o dinheiro do dividendo e todo mês eles têm que colocar. E todo mês eles veem que está aumentando. Essa parte, pessoal, vou ser bem honesto, eu acertei muito, porque eles estão entendendo como funcionam essas coisas. Onde eu errei? Aí eu erro feio. Eu virei para eles e falei, olha, fundo imobiliário, todo mês sai um reporte. Vocês têm que olhar se a empresa está bom, se o fundo está bom. E tem que ler o reporte. O reporte tem 40 páginas, gente. Você acha que eles vão ler? Quem acha que eles vão ler aqui? Ninguém vai ler. Não vai ler. Imagina. Aí eu matei eles, né? Aí eu falei, caramba, tem que resolver esse problema. O que eu fiz? Ano passado eu sentei com os dois e falei, nenhum dos dois é tecnologia. Minha filha é mais biológica, meu filho é mais humanas. Virei, Lu, Pedro, seguinte, eu arrumei uma solução para vocês. Porque senão vocês ficam dependendo de eu falar se a ação está boa ou não, né? Então peguei e falei, expliquei que era um prompt e vamos criar uma aplicação. Então esse prompt aqui foi a Luísa e o Pedro que criaram. Por isso que eu falei que experimento lá no começo é super importante, né? Esse prompt aqui, ó, Amazon Q for Business é a solução para qualquer um criar. Isso aqui eu apresentei em board, em conselho. Tem uma empresa, tem conselho, presidente que está usando para aprender a usar isso, para criar produtividade, gente. Você põe o prompt aqui de criar uma aplicação. Esse prompt não fui eu que criei, é da Luísa e do Pedro, tem que dar um nome para eles. Vamos pôr o prompt aqui. Ó, prompt, criar uma app para analisar fundos imobiliários. A entrada é o arquivo mensal do fundo imobiliário. A saída, qual a tese de investimento? As perguntas que eles tinham que fazer. Qual o dividendo, qual o número de ativos, endividamento, fatos relevantes, comprou, vendeu imóvel. Cada pergunta que eles tinham que olhar no report, eles puseram as perguntas, eles escreveram aqui. Aí você manda rodar, ele criou um aplicativo para mim, gente. Eu escolhi um fundo, não estou recomendando nenhum aqui. E aí você manda rodar aqui. A entrada, lembra que eu falei? A entrada é um fundo, é um documento, um PDF. Ele está lendo, lembra o negócio de vetores que eu falei? Ele está lendo, vetorizou tudo. E está me trazendo as respostas do documento, das perguntas exatas que ele tem que ver. Eu uso para mim todos os dias, gente. Todo dia eu crio aplicação para mim. Todo dia alguma coisa me ajuda a ganhar produtividade. Em tudo. Pensa naquele processo chato, importante que você tem que fazer. Como que você automatiza? Peguei com todos os meus managers, eu tenho 10 gerentes comigo. Peguei com os 10 gerentes, sentei um dia e falei, vamos fazer uma manhã inteira. Pegar todos os nossos processos e vamos ver o que é super importante, leva muito tempo para a gente fazer. Aí vamos votar, 3. Aí cada vez a gente está pegando 3 processos nossos e vendo que parte que a gente automatiza com alguma coisa disso.
Entendeu? Qual que é a minha mensagem para vocês, gente? Isso é produtividade, isso está disponível. Isso precisa, a única coisa que precisa fazer, que é engenharia de prompt. Precisa pedir correto. Se você pedir errado, você vai falar, não funciona. Né? Então, está disponível isso para você brincar. O que eu ia falar para vocês? Isso aqui é totalmente seguro, na sua rede, tudo perfeito. A gente tem uma solução para vocês experimentarem. Então, quem quiser pegar aqui, ó, pega esse QR Code. Essa solução chama Party Rock, para vocês brincarem com os dados. Né? Tá na internet isso, gente, não está dentro da sua casa. Né? Então, vê os dados que vocês vão pôr. Mas para você brincar, para você criar um aplicativo e entender como funciona. Tá bom? Para vocês brincarem um pouco. Deixa eu, para acabar aqui, a gente tem 5 minutinhos. Deixa eu, para acabar esse tema, que eu queria falar um ponto importante. Eu falei até agora só de tecnologia, gente. Vou ser bem honesto, a gente está falando de há mais de 10 anos de transformação digital. Não é, que é bem batida essa palavra. Eu nem gosto da palavra transformação, porque transformação para mim é um projeto. Eu gosto de reinvenção, porque nunca acaba isso. Né? E quando a gente fala de transformação digital, um item é tecnologia. Mas o que é transformar, gente? É transformar uma empresa, transformar um negócio. O que é uma empresa? O que é um negócio? É um CNPJ com um monte de CPF. Então é transformar os CPFs, pessoal. É transformar as pessoas. Se a gente não trabalhar as pessoas, como a gente contrata, como a gente desenvolve, como a gente treina, como a gente tira as pessoas também. Até a pessoa não encaixou, né? Como que a gente avalia a performance, como que a gente motiva as pessoas. Como que, se a gente não tiver as pessoas corretas, não funciona. Pode ter a tecnologia que for. Então, o primeiro item é pessoas. Então, transformação digital é transformar as pessoas. O que é transformar? Mudar comportamento. Mudar modelo mental. Como que você muda um modelo mental, um comportamento de forma corporativa? Eu posso ter duas formas. Estratégia. Vai fazer, senão vai embora. Isso não é sustentável, é? Não. Como que eu mudo de maneira sustentável? Com cultura. Então, se a cultura da empresa não permitir as pessoas falarem o que eu fiz aqui de experimentar, se não permitir eu errar rápido, eu aprender rápido, né, não funciona. Se a cultura não permitir eu valorizar as pessoas que experimentaram, não só quem trouxe resultado, não funciona. Tá bom? Então, acho que tem um ponto super importante aqui, que é, no centro está o cliente. Na Amazon, a missão da Amazon é ser a empresa mais centrada no cliente da Terra. Essa é a nossa missão. Ela é ampla, porque é clientes da Terra, e ela é restrita, é específica. Clientes. E em volta disso, como que a gente faz? Tem que pessoas, cultura, tecnologia. Tá bom? Essa é a nossa missão da Amazon. Eu quero falar um pouquinho de cultura, como funciona lá dentro. Né? Eu gosto muito das frases do Bezos. Essa frase do Bezos, ela fala o seguinte: tem muitas vantagens de uma abordagem focada no cliente, centrada no cliente. Mas assim, a gente sabe que sempre o cliente está maravilhosamente insatisfeito. Por mais que você perguntar para ele, você está feliz? E acontece várias vezes com a gente. Está feliz com a gente? Tem algum ponto, um feedback? Não, estou super feliz. Tenho certeza que ele está insatisfeito por dentro, porque tem alguma coisa que a gente pode fazer que ele nem imaginou, que eu vou surpreendê-lo, que eu posso fazer se eu pensar que eu vou deixar ele melhor ainda, mais feliz ainda. Né? E aí, como que funciona esse conceito aqui nosso, né, dentro de casa, ser focado no cliente? A gente quer que o cliente, a gente tem que surpreender. O nosso motivo é acordar todo dia de manhã e pensar o que eu posso fazer que o cliente não pensou e surpreender esse cliente. Para isso, a gente contrata pessoas que pensam dessa forma. A gente contrata builders. Builder não é desenvolvedor, builder é quem quer construir alguma coisa, quer deixar um legado. Quando a gente vai fazer entrevista, a gente quer pessoas que estão construindo coisas. Né? E o que a gente faz? Como que a gente organiza essas pessoas? No conceito de times de 2 pizzas. O que é um time de 8 a 12 pessoas, que 2 pizzas alimentam, a gente brinca. Às vezes não, né? Depende do tamanho da pizza. Né? E a gente promove times pequenos. Se eu fizer um time de 100 pessoas, é tão grande o time, que a missão é tão pequena de cada um, que você não tem o sentimento de pertencer. Então a gente faz sempre time pequeno. Passou de 12, a gente quebra o time. By design. Eu comecei lá com um time de 11, passou 6 meses, eu tinha 14. Aí, você não vai quebrar? Eu falei, pode? Não, tem que quebrar, porque senão como você atender o time? O time tem autonomia, sentimento de dono, descentralizado, ágil. Né? Tem o conceito do you build, you run. O que é isso? Eu fiz, você... Olha o conceito normalmente, é assim, uma pessoa tem ideia, o outro implementa e o do suporte é ocupado. Lá não, eu fiz, eu implemento, e enquanto estiver rodando, começando, eu dou suporte. É sempre assim, tem que ser responsável end-to-end.
E aí tem essa frase, quem já leu as cartas de investidores, são bem controversas, que ela fala o seguinte: para esse time, eu tenho um time de builders organizados em times pequenos, e aí nessa carta a gente fala o seguinte, ó, fracasso e invenção são gêmeos inseparáveis. Para inventar, eu preciso experimentar. Se você já sabe qual que vai funcionar, não é um experimento. Qual que é a questão aqui, gente? Quem comprou esse telefone? Levanta a mão aqui. Pode falar, pessoal, não tem problema, eu não conto. Ninguém comprou esse telefone. Quando a gente lançou um telefone, foi um maior fracasso. E a gente fez o que com isso? A gente aprendeu. Esse time que criou o telefone ele tinha muito reconhecimento de voz na época quando lançou. Virou o time da Alexa. Né? Então a gente premiou essas pessoas e criou um outro produto. A gente aprendeu com isso, gente. Tá bom? Qual que é, para encerrar com vocês aqui, ó. Eu gosto muito dessa frase do Bezos, que ele fala que a gente está num mundo volátil, ambíguo. Tudo muda o tempo todo. O líder do presente é aquele que se reinventa todos os dias. Não existe mais vantagem competitiva permanente, porque eu posso ter o melhor time, o melhor produto, o melhor serviço. Tudo vai ser copiado, gente. Não tem jeito. A única vantagem sustentável é ser ágil. Então vamos agir, gente. Vamos pensar na cultura, como que a gente permite as pessoas experimentarem. A palavra, se é que sair com uma palavra daqui hoje, é experimentação. Como que vocês permitem experimentar? Todo mundo pode experimentar hoje. Como que a gente treina as pessoas para experimentar e permite pegar o potencial de cada um. Pessoal, muito obrigado. Vamos experimentar e vamos mudar esse Brasil. Obrigado, pessoal.